Boa noite, me chamo Paulo, e este fato se passou na cidade de Januária, norte de Minas Gerais. O caso é tão verídico que tem nas mídias. Apesar de estar abafado pela imprensa por se tratar do desconhecido. Mas algumas mídias de TV tiveram a coragem de fazer uma reportagem sobre o assunto. O link da reportagem está na descrição deste vídeo. Mas primeiro, eu vou contar a história detalhada como realmente aconteceu, pois eu presenciei a repercussão dos fatos, pois na época eu morava nessa cidade, e hoje eu moro em São Paulo. Mas enfim, vamos ao relato. Durante os anos de 2004 e 2005, existia um serial killer na cidade. Esse maníaco tinha um padrão. Ele abusava de garotas entre 7 a 15 anos. E depois as torturavam. E por fim as matavam. Não vou me aprofundar nos atos de crueldade praticados por ele. Mas a polícia passou a achar os corpos das vítimas violentados e dilacerados. Ou seja, o serial killer também era um canibal. Certa manhã, eu estava na aula. Cursava o 3º ano da Escola Estadual Olegário Maciel. E foi quando entrou a mãe de uma aluna de 15 anos. Ela foi em todas as salas de aula, perguntando se alguém sabia sobre o paradeiro da sua filha. Não vou dizer o nome da garota, porque não me recordo. E também não vou usar nomes fictícios aqui, pois quero mostrar a vocês que essa história é real. Mas acho que o nome da menina era Fabiola. A garota, de 15 anos, havia sumido no final de semana. Até que 7 dias depois, o seu corpo foi achado. Ela foi abusada sexualmente e com os seios e outras partes do corpo parcialmente devorados. Ela foi enterrada pelo assassino em um casarão antigo abandonado. Este casarão fica nas margens de uma estrada que vai para o Colégio Cefete. Esse colégio fica absolutamente no meio do nada, e são 5 quilômetros de Januária até ele. A cidade tinha na época uma emissora de TV chamada TV Norte. Não sei se ainda existe essa emissora, mas o apresentador do jornal TV Norte se chamava Luiz, e ele sempre trazia as notícias em primeira mão. E segundo ele, Deus não deixaria o assassino impune. Essa garota foi enterrada pelo assassino no casarão abandonado, no meio do nada. E ele, durante vários dias, ia até lá, desenterrava o corpo e abusava do cadáver. E depois comia partes da sua carne. Isso parece um filme de terror, mas foi a pura verdade. Pouco tempo depois, outra garota foi dada como desaparecida, e a polícia já espalhou a notícia. Então, pouco tempo depois, um policial informou que estava em uma blitz, quando um homem negro de aproximadamente 30 anos de idade, com uma garota no carro, avistou a blitz na estrada. Ele deu fuga na polícia. E como os policiais estavam de moto, revistando o veículo de outro suspeito, deixaram o cara fugir. Após o policial informar o fato,
vários carros da polícia seguiram na direção do veículo suspeito, até que localizaram o carro em uma mata perto da cidade Pedras de Maria da Cruz. Isso era por volta de 11 da noite, e toda a guarnição entrou na mata à procura da garota. Eles se dividiram em grupos, até que 2 policiais deram de cara com uma criatura humanoide. Essa coisa parecia uma mistura de homem com cachorro e touro, pois o bicho era forte, grande e peludo. Olhos vermelhos como brasas e longas garras e presas. A criatura estava de cócoras, devorando algo. A polícia atirou e a criatura fugiu. Os policiais foram até onde a criatura estava e se depararam com a garota desaparecida. Ela foi abusada e devorada ainda viva. Mas quando a polícia chegou até o local, ela já estava morta. No outro dia, nos noticiários da TV Norte, a notícia vinha à tona, em primeira mão. O Luiz, apresentador do jornal, divulgou toda a matéria relatada pela polícia. Mas óbvio que no relatório da polícia não constava que um lobisomem devorava a garota. Porém, o Luiz apresentou a reportagem de forma excelente. Disse até detalhes que não saíram nos relatórios policiais. Detalhes esses que a polícia oculta para a investigação do caso. Isso foi o suficiente para os investigadores incluírem o Luiz na lista de suspeitos. Eu cheguei a conhecer esse Luiz pessoalmente. Ele era um cara tranquilo e muito calmo. Mas certo dia, estava eu em uma game, vendo alguns amigos jogar fliperama. Até que este Luiz entrou. Ele foi até nós, pegou a cabeça de um rapaz que se divertia ali jogando e bateu a cabeça dele contra a máquina de fliperama. Em seguida, o Luiz apontou o dedo para a cara deste rapaz e disse: "Essa é a última vez que você fala de mim." Em seguida, ele foi embora. Pelo olhar de fúria do Luiz, eu passei a desconfiar que ele era um psicopata e escondia segredos. Bem, durante algum tempo, vários animais da região começaram a aparecerem mortos e dilacerados. Eram vacas, cabras, gatos e até mesmo cachorros. Vários moradores testemunhavam terem visto um lobisomem pelas redondezas, invadindo quintais e matando animais. Eram vários relatos. Na cidade vizinha, Pedras de Maria da Cruz, repercutiu até mesmo o caso do pescador que avistou 3 lobisomens enquanto pescava. Sua única salvação foi entrar no barco e remar para o meio do Rio São Francisco. Caso contrário, ele estaria morto pelas criaturas. Ninguém mais sabia o que era realidade ou o que era lenda. E a polícia anonimamente procurava um homem que virava bicho. Mas para a mídia, o relatório policial era somente um assassino em série. E pouco tempo depois, foi a vez de uma garotinha de 9 anos de idade desaparecer. E depois, foi a vez de uma outra garota chamada Thaís. Ambas foram encontradas no mesmo padrão das anteriores, violentadas ainda vivas, e depois devoradas pelo maníaco canibal. Enquanto isso, o Luiz da TV Norte trazia as notícias sobre os fatos de primeira mão. Mas a morte da Thaís
foi o ponto-chave das investigações para a polícia botar a mão no Luiz. Ele confessou a morte de 9 garotas e onde os corpos das vítimas estavam enterrados. Mas a polícia encontrou 15 corpos, todos mortos no mesmo padrão. Inclusive, a garotinha de 9 anos, ele a havia marcado por quase um ano. Ele virou amigo da família e em costumeiras vezes ele buscava a garota na escola, mas sempre avisava os pais. Até que certo dia ele a buscou na aula. Porém, não havia avisado ninguém da família. E como era de costume ele sempre buscá-la, a garotinha confiava nele. Só que desta vez ele a raptou e cometeu esses crimes bárbaros contra ela. A população tentou linchá-lo. Ele foi preso e pegou mais de 100 anos de condenação. Foi espancado e violentado no presídio. Porém, ainda está vivo, pagando em vida por tudo o que ele fez. E mais tarde, irá pagar no inferno. Pena que o caso não se repercutiu muito, pois como as autoridades sabem que este monstro era um lobisomem, evitam divulgar o caso. Mas felizmente, o caso saiu na TV Norte de Januária, e vocês podem assistir a matéria no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Quem assistir a matéria, comenta lá: vim pelo canal Elite Oculta. Bem, uma coisa o Luiz tinha razão. Deus não deixaria impune o culpado dessas atrocidades. Boa noite. O que venho a relatar não se passou comigo, mas sim com 2 amigos meus, no ano de 1995. Um desses 2 amigos era proprietário de uma pequena casa de madeira em uma praia praticamente deserta. O vizinho mais próximo ficava a 8 quilômetros. Dessa forma, a casa era muito isolada, sem luz e sem água encanada. E o que se via à sua volta era muito mato fechado e pequenas hortas de milho, alface, etc. Era normal que nós nos juntássemos em grandes grupos para ir a este local para pescar. Porém, nesta oportunidade, por motivos pessoais, apenas o dono da casa e mais um estavam livres para ir à pescaria. Então, estes meus amigos foram para lá, em uma sexta-feira 13, à tarde, com muito sol e uma leve brisa. O dia passou muito bem, e por volta das 19 horas se recolheram, sendo que a casa foi toda fechada por causa dos mosquitos. As velas foram acesas e o jantar estava prestes a ser servido, quando de repente se ouve uma forte batida na porta da frente. Assustados, perguntaram quem era, se dirigindo à porta, mas não obtiveram resposta alguma, além de novas batidas mais fortes ainda. Segundo eles, a porta estava prestes a cair. Então, tomados de toda a coragem que restava, se armaram com paus e facas. Eis que o barulho cessou, e seguiram-se alguns minutos de absoluto silêncio. Nem grilos, aves ou ventos se manifestavam. O ambiente estava muito carregado,
e sem o menor aviso, passos ao redor da casa começaram a serem ouvidos. E pelas frestas da casa, vultos podiam ser vistos circulando ao redor. As batidas à porta tornaram a ocorrer, agora acompanhadas por violentos arranhões nas paredes e nas poucas janelas da casa. Parecia um ataque de uma multidão que pisoteava e arrancava tudo nas pequenas hortas em torno da casa. A porta parecia que não duraria muito, devido a tamanha violência. A coragem que tinha estes rapazes se foi quando tudo começou. Eles nunca foram ligados à fé. Ao contrário, por vezes até zombavam da fé alheia. Eles se trancaram em um pequeno cômodo e pediram ajuda divina. Isso tudo durou por volta de 1 hora, que parecia ter se tornado dias. Eis que subitamente uma forte lufada de vento arrebatou a porta e invadiu a casa e apagou a única vela que até então iluminava o ambiente. O silêncio tomou conta da casa. Novamente, as batidas pararam, os passos cessaram e as únicas coisas a fazerem barulhos eram os corações apavorados de 2 meninos, que neste momento achavam que estavam condenados. Porém, os grilos tornaram a compor uma leve sinfonia junto às aves noturnas e o forte vento da região. Eles, mas que rapidamente fecharam a porta e escoraram a porta com móveis. Eles se abrigaram em um canto, atento a qualquer barulho. Pegaram no sono e, quando acordaram, arrumaram as suas coisas e saíram da casa. E, para surpresa de ambos, a casa estava intacta. Não havia marca alguma nas janelas e portas, e tampouco no chão. A horta estava intacta, como se nada tivesse ocorrido. Até hoje, ninguém sabe o que pode ter acontecido, mas todos concordam que realmente foi algo sobrenatural. Tanto eles como eu nunca mais voltamos naquela casa, que ficou abandonada naquele local ermo e distante. Boa noite. Boa noite. Tenho 18 anos. E essa história aconteceu há muito tempo e não sai da minha cabeça até os dias de hoje. Na época, eu tinha de 9 para 10 anos de idade e morava num condomínio de uma cidade do interior de São Paulo. Um certo dia, estava eu brincando do lado de fora do condomínio, com alguns amigos e tudo mais que as crianças fazem. Até que a minha mãe chegou para mim e me chamou para dentro, pois estava tarde. Então, obedeci a ela. Na época, a minha avó estava em casa, visitando a gente. Eu queria continuar brincando com os meus amigos. Então, pedi à minha mãe para deixar eu voltar lá para baixo e continuar brincando, pois várias crianças estavam lá também. Bem, a minha mãe deixou, e isso já era mais ou menos meia-noite. Eu desci as escadas. O meu condomínio era fechado com vários predinhos, e neste condomínio havia várias árvores pequenas
para fazerem sombras para os carros. Quando eu desci, estava tudo calmo. Não vi mais nenhuma criança lá fora brincando. E foi quando eu olhei para frente e vi um homem trajado com uma roupa toda preta. Ele usava um chapéu preto e uma capa preta. Aquele homem estava rindo para mim. Não deu para ver a cara dele direito, mas parecia estar com o rosto desfigurado. E seu sorriso era um sorriso macabro, que ia de orelha a orelha. Ele estava rindo freneticamente para mim, encostado em uma das árvores. Enquanto ele ria, ele balançava as mãos, como as crianças fazem quando estão aprontando alguma coisa. Eu, como era criança, fiquei morrendo de medo e corri para dentro do meu apartamento. E lá, chamei a minha avó e a minha mãe gritando. Disse a minha mãe que viu um monstro entre as árvores e ele estava rindo para mim. A minha mãe e a minha avó não acreditaram em mim. Porém, elas foram até lá comigo. E quando chegamos, aquela coisa não estava mais ali. Até hoje, eu não sei o que era aquela criatura, mas aquilo me marcou muito. E nunca mais esquecerei do dia que vi o homem da capa preta. Boa noite.